Olá a todos novamente. Hoje é 6 de março de 2021 e agora são 18 horas e 9 minutos. Hoje eu selecionei aqui algumas perguntas, que algumas pessoas me fizeram no Facebook. Já faz quase 2 meses que essas pessoas me fizeram essas perguntas. Eu entrei em contato com elas hoje pelo Facebook e perguntei se eu poderia mencionar o primeiro e o segundo nome da pessoa, e foi autorizado. Então, o nome das pessoas que eu vou mencionar aqui é o primeiro e o segundo nome. E essas pessoas, tirando o Samuel Tourino, tirando ele, as demais chegaram agora, né? Algumas trabalham em emissoras de TV, outras trabalham para o governo estadual e uma para o governo federal. E as demais têm a própria empresa, né? O próprio comércio em si. E eu achei interessante a pergunta, né, que me foi feita aí da parte dessas pessoas. Não que as outras perguntas que me são feitas não tenha a mesma propriedade, né, nem o mesmo valor. Porém, são perguntas que eu já respondi mais de 3 vezes, né? Então, a pessoa que tiver interesse e força de vontade e paciência, vai lá no meu canal no YouTube, que os vídeos, áudios estão em ordens, né? Do 1 ao 151. E procura, da maneira que puder, né? E quiser entender. Mas aqui eu não vou ler a pergunta, né, dessas pessoas, eu vou interpretar a pergunta, porque alguns me mandaram textos, né, gigantes, até me pediram desculpas porque não sabia. E eu fiz questão de ler, e eu dei um joinha e só perguntei se poderia falar o primeiro e o segundo nome. Algumas estavam com o Facebook com nome fictício, né, mas fez questão de, inclusive, mandar o primeiro e o segundo nome. E depois eu olhei, né, da maneira que eu tenho que olhar, e vi que realmente são pessoas honestas, né, verdadeiras, e que não estão com teatro e querem de fato aprender alguma coisa. Então eu quero fazer aqui esse teste também, e também não estou dizendo aqui que eu vou ficar respondendo a todas as perguntas que me fazem, mesmo porque eu não tenho tempo para isso, mas na medida do possível, né, que a existência quiser que de alguma forma aquela pergunta me chame a atenção, eu vou estar dando a atenção devida, né, para a pergunta e responder. Eu vou começar aqui com a pergunta do Pedro Albuquerque. O Pedro, ele elogia, né, a minha conduta, que vai para 5 anos, falando publicamente, né, via YouTube, WhatsApp e Facebook, né? E o fundamento do elogio do Pedro é a minha transparência acerca das coisas que eu falo e da maneira que eu falo. Aí depois do elogio dele, ele pergunta, ele quer saber
se de fato, né, as pessoas elas têm a oportunidade de mudar, uma vez que eu falei que vícios e costumes é que são mudados. Aí ele quer saber aqui se de fato a pessoa em si ela pode mudar, porque segundo ele se deparou com os meus vídeos, né, e com postagens compartilhadas da minha página no Facebook, e ele afirma aqui que eu sempre bati na mesma tecla, não acreditando em mim pelo fato da mudança de outro, né, de outrem. Aí ele vem escrevendo aqui dessa forma. E mais abaixo ele praticamente faz a mesma pergunta e ele dá também a resposta, né? Que geralmente uma pergunta ela é fundamentada na própria resposta, né? Porque isso aí vem da sabedoria humana, né? A sabedoria humana ela aproveita a oportunidade naqueles momentos que você separa, né? Um tempo da sua vida aí para você pensar nas coisas da vida, e para pensar nas coisas da vida você tem que estar aberto a isso, né? Então ele faz a indicação onde eu não acredito, né? Eu, em mim, não acredito na mudança do ser humano, né? Aí ele quer que eu explique essa pergunta através dos fundamentos que eu aprendi, né? Ao longo aí desses 13 anos, que vai fazer agora dia 20 de agosto de 2021, de estar na presença deles. Bom, Pedro, a questão é o seguinte, fica até chato a gente falar, né, de forma aberta, expressando a nossa opinião e batendo ali na tecla naquilo que faz cada um de nós ter a certeza do que acredita. Fica de certa forma até chato querer arrumar um fundamento para poder te explicar o que você está querendo saber. Todos nós, todos nós, nascemos com personalidade. A personalidade, ela faz parte do caráter das pessoas. É aquilo que te faz ser humano, seja melhor ou pior. Quando, na segunda semana de agosto de 2007, que eu fui para a base lunar e novamente eu tinha visto, né, tudo aquilo que eu vi e contemplado toda aquela maravilha, né, que ser humano nenhum, máquina nenhuma tem capacidade de apagar da minha mente, e nem o silêncio, né, consegue apagar as minhas palavras para tentar expressar a grandiosidade planetária que eu vi e sou testemunha. Então eu fiz alguns questionamentos, porque para mim tudo era novo e eu perguntava muito, até que eu vi que o melhor caminho não era perguntar, era ouvir, porque no silêncio a gente consegue muito mais respostas do que a gente perguntar para a gente mesmo as coisas que a gente quer saber. E na época eu perguntei, né, a Guinachete, isso foi bem antes dela ter me apresentado a Zamaniel, Mereconoab, né, Arnetuliel, Aca e todos os outros que eu já mencionei nos meus audiovídeos, né, como também aqueles que eu ainda nem mencionei. Eu perguntei se eu poderia, né, falar para o mundo aquilo que eu estava vendo.
tocando e testemunhando. E eu perguntei também sobre as guerras, a violência humana. Perguntei por que o ser humano, né, era daquele jeito, por que fomos moldados assim. E aí, a própria Gnachete, em uma das salas, em uma das muitas salas que tem na base lunar, essa sala é de exclusividade da alta primogenitude, né, que da qual ela faz parte. Ela movimentou o braço e apontou o dedo indicador na direção de uma parede. E ali eu via em tempo real o que estava acontecendo aqui no nosso planeta. E naquele momento eu tive a infelicidade de testemunhar pessoas sendo executadas, pessoas levantando calúnias em empresas, pessoas dentro de casa golpeando a própria família com mentiras e farsas, né? Eu vou dizer dessa forma para simplificar aqui a minha resposta para você, Pedro, e para todas as outras pessoas que me ouvem. E vendo aquilo, né, assistindo aquilo em tempo real, e isso me levou bastante tempo, eu não vou dar uma certeza absoluta, mas acredito que foi entre 1h20 ou 1h50, eu assistindo em tempo real o que acontecia em todas as partes do planeta. Tudo. E parece que cada informação ela tinha aí em torno de 12, 15 segundos. E eu processava aquilo muito rápido na minha mente. E a Gnachete quis que eu assistisse aquilo. E ela quis que em mim viesse o sentimento do ódio, da raiva, da ira. E aí, quando ela me viu bufando de ódio, ela olhou para mim com aquele olhar que só ela tem. E ela disse assim: aquieta-te. Na mesma hora veio uma paz muito grande. Foi como se um balde de água, não fria, mas um balde de água em temperatura ambiente, fosse jogado em cima de mim e ela começasse a escorrer pela minha cabeça e entrasse também dentro do meu corpo, né? E saísse toda a imundície na sola dos pés, né? Foi essa a sensação. E eu guardei aquela palavra que ela disse, né? Aquieta-te e tenha paz. Ali sim eu pude ser testemunha de uma paz verdadeira. Paz essa que infelizmente eu não tenho, né, para dar para ninguém, e muito menos com palavras poder dizer qual que seria uma sensação daquela paz, a não ser esse exemplo da água que eu acabei de dar aqui. E aí ela disse para mim assim: Arques, qual foi a tua pergunta? Ela tinha acabado de me fazer assistir em tempo real os acontecimentos do planeta por quase 1h50, não vou dar aqui um horário preciso, porque agora minha mente falhou nesse sentido, então eu gosto de ser preciso naquilo que eu falo, então eu vou falar entre 1h20 e 1h50. Ela me fez a pergunta, só que dentro da pergunta dela, ela estava me respondendo. Então quando eu vi aquelas pessoas, né, sendo executadas, quando eu vi mãe se virar contra filho, pai contra filha, e toda aquela sorte de imundície que você que está me ouvindo aí deve imaginar, eu vi o quanto é duro para eles, porque nós, como seres humanos, a gente segue, né, a nossa vida preocupados, né, com o trabalho, com o que vai levar para dentro de casa, com a prestação que tem para pagar no mês seguinte. Quem mora de aluguel fica aflito todo final de mês e início de mês,
Então o ser humano ele foi moldado para preocupar com as coisas que ele nem tem certeza que vai acontecer, mas ele sabe que vai acontecer por causa dos propósitos de dívida. Então a nossa sociedade ela é muito perdida nessa questão e poucas pessoas, né, conseguem se resolver e olhar para a vida de um modo totalmente diferente. Então nós somos assim, desapercebidos. A gente sabe da violência que acontece no mundo porque a gente vê um fato na nossa rua, um fato na nossa família, um fato na televisão. Então isso aí é diferente. Agora para eles, né, que são os vigilantes, os observadores, eles assistem ou assistem em tempo real, dioturnamente, tudo que acontece. Só que eles também têm uma personalidade. Só que a evolução, ela sobrepôs a personalidade. Então, para que o ser humano aqui, ele pudesse evoluir, eu vou dizer pudesse porque eu, Carlos, tá? Eu não acredito mais na evolução humana. Eu não acredito. É uma opinião minha, mas você pode ter a sua, né? Então eu falo isso em base de tudo que eu vi e em base de tudo que é preciso para a humanidade evoluir. Porque só se evolui quem não é corrompido. Tá entendendo? Aquele que se corrompe, ele não evolui. Pelo contrário, ele leva com ele as pessoas para o fundo do poço. Entendeu? Então, Pedro, eu não acredito na mudança da personalidade humana, porque para isso ser feito, a pessoa de cunho individual, ela teria que evoluir. Aí agora eu te pergunto com o mesmo direito, Pedro, que você me perguntou. Como é que o homem e a mulher ele vai evoluir se há uma sobrecarga, né, de preocupações dioturnas na mente humana? Como é que o ser humano ele vai evoluir se ele não está aberto para as coisas que ele não conhece? Como é que o ser humano vai evoluir se ele não consegue elaborar as perguntas necessárias para se obter as respostas necessárias que ele próprio pode dar a ele mesmo? Entendeu? Então, Pedro, quando eu disse que o caráter e a personalidade da pessoa, ela não muda, é porque as coisas que é necessário para o ser humano ter, para que não só seja mudado, mas para que haja uma complementação evolutiva que venha sobrepor essa falha do caráter, infelizmente, o que esse mundo oferece para nós, para as pessoas que, de fato, né, não sabe que caminho seguir, para onde vai, só tem em mente as preocupações diárias. Eu te pergunto, como é que haveria uma solução para essas pessoas? Como você vai convencer as religiões de que elas não existem? Como você vai convencer uma comunidade espírita que a questão que as pessoas chamam de espiritual não é espiritual coisíssima nenhuma? É tão real como aqui. É tão sólido como aqui. Como é que você vai mudar, né, a cabeça de mais de 8 bilhões de pessoas? Como? Não tem jeito, né? Não tem jeito.
Então, espero que você entenda, né, o porquê que eu sempre bati nessa tecla, porque o caminho da, da evolução para que a personalidade ela não apareça na vida daquela pessoa, ela tem que ser evoluída. Eu, você, todos nós não somos evoluídos. Nós estamos aprendendo os primeiros passos do que é ser evoluído. Aí, Pedro, você procura aí nos meus vídeos, né? No meu canal. E no canal do Rodolfo, dê preferência para os vídeos novos, como esse que vai aí para o canal do Rodolfo, né? Mas se você quer seguir uma coisa em ordem, me ouve lá, por enquanto, o Agnachete Henrique. E quando você receber aí a notificação de uma postagem nova, você me ouve aí no canal do Rodolfo, tá bom? Então vamos para a segunda pergunta, né? Que é da Vera Cassandra. Deixa eu só subir a página aqui. Vera Cassandra. Bom, a pergunta da Vera Cassandra é o seguinte. Ela quer saber o porquê que eu não me corrompi, em vista que hoje a ufologia ela virou um mercado onde se ganha dinheiro, que é o que ela está querendo dizer aqui. Aí ela pergunta assim: Carlos, eu te acompanho há 3 anos, mas sempre me mantive calada, nunca me manifestei e sempre te observei. Acompanhei, inclusive, as informações do primeiro encontro em Juiz de Fora, do segundo encontro em São Paulo e... O que ela escreveu aqui, gente? Ah, tá. É porque eu pulei aqui. Segundo encontro em Juiz de Fora... Ah, tá aqui. E vi que sempre as pessoas que estiveram com você, como deram aqueles testemunhos que eu ouvi em um canal do YouTube, acredito eu que ela está querendo dizer que é o canal do Rodolfo, né? Que é onde as pessoas deram um testemunho de mim. E agora eu tenho certeza do quão humano você é, Carlos. E a minha pergunta é: por que que você não se corrompeu como as outras pessoas que eu conheci ao longo da minha jornada se corromperam, e uns que já nasceram corruptos? Qual é o segredo de você estar... O que é isso aqui, gente? Qual é o segredo de você estar apartado? Isso, apartado de tudo isso. Então, por isso, gente, eu fiz questão de ler aqui a mensagem dela, da Vera Cassandra, para você ver aí que é melhor eu fazer a interpretação do que ela quer dizer do que eu ler, né? Mas, enfim. Então, ô Vera, vai aí a minha resposta. Eu disse uma vez, Vera, que o ser humano, ele é corrupto, ele é fraco, ele é vil. As pessoas, elas são fracas, correto? Só que, independente das más qualidades que nós, seres humanos, tem ou delegamos que outras pessoas tenham, não necessariamente vai dizer que aquela pessoa é aquilo ou faz aquilo, correto? Então, para você que está aí do outro lado, você deve pensar assim: poxa, talvez
Se o Carlos, né, não tivesse a vida dele resolvida, talvez ele estaria, né, vendendo livros, vendendo palestras, talvez ele estaria colocando, né, a conta bancária dele no rodapé dos vídeos dele no YouTube. Que mais? Talvez ele poderia estar vendendo, né, algum produto milagroso para curar, né, as pessoas. Eu quero dizer para você que o que faz o homem não se corromper é a honestidade que ele carrega dentro dele. Porque tanto o desfavorecido financeiramente, como o mais alto dos magnatas, quando ele não tem um caráter, quando falta o caráter para ele, independentemente da vida social que ele leva, ele sempre vai ser perverso. Sempre. Sempre. A gente sempre assistiu, né, as pessoas mais bem resolvidas, né, financeiramente, se corromper, fazer lavagem de dinheiro, não é verdade? Decretar a falência das suas empresas para poder não pagar os direitos trabalhistas para os seus funcionários. A gente já assistiu tudo isso. Então, quando as pessoas me perguntam, né, no plural, o porquê que eu não sou corrupto e o porquê que eu não uso, né, das artimanhas de vender livros, produtos milagreiros, ou vender palestras, e nem aceitar nenhuma bala de ninguém, é porque eu nasci assim. Eu nasci assim. Isso faz parte de quem eu sou. Então, Vera, talvez você não tenha ouvido um áudio, apesar de estar me ouvindo há 3 anos, como você declarou aqui para mim. Talvez você ainda não chegou nesse áudio que eu falei que dinheiro, né, ele não muda ninguém. Ele mostra quem a pessoa é. E você ser rico ou pobre, se você não tiver caráter, você vai ser ruim do mesmo jeito. Pobreza não justifica o mau caratismo. A riqueza não justifica o mau caratismo. As pessoas, elas nascem para serem mau caráter. E isso não muda. Faz parte do que elas são. Não tem jeito. Ela pode, quando presa ou quando desmascarada, né, dizer que nunca mais vai voltar a fazer aquilo, mas é uma questão de tempo. A pessoa volta a fazer aquilo que ela sempre escolheu fazer. Entendeu? Agora, quando você diz assim, sobre a questão da migração, né, da religião para a ufologia, eu abomino, inclusive, né, o nome ufologia. Eu abomino, apesar de ser existencial, eu abomino o nome ufologia. Abomino de verdade mesmo. E a gente sabe, né, que no mundo algumas pessoas, elas não se acertam em determinados lugares e elas criam um leque de possibilidades para poder migrar para outros lugares onde haverá a possibilidade daquilo ser mais rentável para ela. Então, quando as pessoas escolhem, né, eu vou dizer de escolha própria, quando a pessoa escolhe falar de ufologia, afirmar que é um contactado,
trazer aquela mistura tudo da antiga religião que ela teve, querendo enquadrar, encaixar aquilo nessa nova aventura que ela chama de ufologia. Se ela tiver uma boa lábia, ela vai convencer todos que te ouvem ao erro. Porque homens e mulheres do espaço não tem nada a ver com espiritualidade. Nada a ver. Hoje você que me ouve, que é espiritualista, ufólogo espiritualista, você hoje pode até discordar de mim e ficar às vezes até angustiado com o que eu estou dizendo aqui, mas é a verdade, né? Eu vejo pessoas falar de federação, falar de confederação, falar que são comandantes de naves, que tem uma cadeira em federação. Se um dia, nem que seja por 5 minutos calculados no nosso tempo, a pessoa que fala esse tipo de besteira, ou as pessoas que falam esse tipo de besteira, ver uma federação e o que acontece lá e o que é decidido lá, acredito que nunca mais as pessoas vão falar essas besteiras. Nunca mais. Entendeu? Então, quando você ouve e você acredita que a sua mudança espiritual, ela te leva para uma nova matriz, e essa matriz te dá a garantia expirativa, ou seja, estou aqui por inspiração, e por inspiração eu uso o conhecimento que eu tive nas religiões para poder falar. A pessoa comete um erro grotesco, porque homens e mulheres do espaço, eles não têm nada de espiritual. Nada. Nada, 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 nada. E há um tempo atrás, Vera, em um dos meus vídeos, né, lá no YouTube, eu falei que as pessoas são tão carentes quando elas estão desiludidas, né, quando não tem nada para fazer, que se elas deparam com o primeiro picareta no seu caminho, e se aquele picareta ele tiver uma lábia para poder convencer ela, ele vai comendo, né, a pessoa pela beirada até dar o fatality, correto? Por quê? Porque a pessoa, ela quer usurpar algo que ela nunca viveu, mas ela tem desejo de viver, mas nunca viveu. Nunca viveu. Então ela cria aquela fantasia. Ela confunde uma inspiração humana ao trovão. Ela confunde uma inspiração humana, que é aquele momento que eu até falei para o Pedro, que é inspirativo, onde as pessoas estarão abertas para buscar suas próprias respostas, né, dentro das suas próprias perguntas fundamentadas, que ela acredita que aquilo ali é informação de alienígenas, e não é. Aí a pessoa, ela vai e se estrepa. E quando ela consegue um público para ela começa a arquitetar algo por consequência da inocência daquelas pessoas e começa a vender as coisas, né? Então, na época, eu dei até o exemplo, né? Devido ao grande público, né, que gosta muito de me ouvir, eu dei o exemplo, Vera, que eu vou novamente aqui repetir. Eu falei que se eu mandasse fazer uns frascos bem elaborados, né, bem chamativos, investisse mesmo um dinheiro numa qualidade de frascos, né, e eu colocasse shampoo dentro daquele frasco, ou creme para o corpo, que eu poderia comprar um barril de creme
E depois eu mesmo fazia o processo de como se diz mesmo? Eu vou lembrar aqui a palavra aqui que me fugiu da mente. Então, se eu comprasse ali um, um barril de creme e de pouco a pouco eu fosse alimentando os frascos com aquele creme e eu dissesse para as pessoas assim, gente, em nome de toda a amizade que nós temos, em nome do bom caráter que eu tenho apresentado aqui para vocês, eu quero apresentar para vocês aqui um creme. Esse creme aqui tem a bênção de Agnachete. E a Agnachete me disse assim que se você passar, né, esse creme no corpo, as suas doenças vão desaparecer. Sabe o que ia acontecer? Pessoas inocentes compraria os cremes da minha mão. Tá entendendo o perigo das coisas? Aí a pessoa, ela ia acreditar tanto que aquilo ia fazer um efeito, que até por consequência do poder da mente da pessoa, causaria assim até um bem-estar por um pequeno período de tempo. Mas depois ela ia ver que ela ia precisar de mais creme. Então hoje eu venderia o creme por R$ 50, amanhã eu venderia ele por 200, depois da manhã eu venderia ele por 400. E as pessoas inocentes, elas comprariam. Entendeu, Vera? Eu vou lá, compro um galão de óleo de essência, faço frascos do tamanho de frascos de água oxigenada, bem elaborados, com a foto ali da Agnachete, coloco esse óleo, né, de essência dentro do frasco e eu falo, olha, você vai pegar esse frasco, a Agnachete garantiu que se você ungir a sua casa com esse frasco e ungir a roupa do seu marido, dos seus filhos, os seus problemas vão desaparecer. Sabe o que ia acontecer? As pessoas inocentes que gostam de mim, e até aquelas que não gostam, elas iam comprar. Porque o ser humano é curioso. Tá entendendo? Então hoje em dia acontece muito isso. Muitas pessoas hoje que falam de ufologia espiritualista é porque são pessoas que foram fracassadas em outros setores da vida, como setores de trabalho, de empresa, e passou por uma variante, acreditando que deveria mudar de vida, e mudando de vida, a pessoa acreditou que ela, a partir daquele momento, ela tinha o direito de falar de homens e mulheres do espaço, porque ela estava inspirada àquilo. E aí, as pessoas aproveitam da inocência de outras pessoas que são inocentes para poder ganhar dinheiro. Então hoje, a ufolatria, que é a ufologia adorada, a ufolatria espiritualista, ela cresce no YouTube, ela cresce nas palestras, ela cresce nos grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, justamente porque pessoas que foram desiludidas no seu seio religioso, seja catolicismo, cristianismo, ubandismo, budismo, elas se decepcionaram com seus guias, com seus líderes e procurou refúgio em outro lugar, porque o ser humano ele tem a tendência de obedecer, o ser humano sempre tem aquela tendência de ser escravo, então ele sempre quer ser guiado por alguém. Então na fragilidade do início de uma depressão, ou de um cansaço emocional, ou de uma questão assim, que leva a pessoa a procurar outras informações que só ela tem, e ela não precisa de ninguém para conseguir as respostas para a vida dela, faz com que ela, infelizmente, se depare, né, com essas pessoas, né, injustas que tem na internet, em grupos aí, para poder enganá-las, né? Então a pessoa, ela se sente acolhida, a pessoa, ela se sente valorizada, ela se sente amada, né? Então ela vai dizer para ela, é aqui que eu deveria estar e é disso aí que eu preciso, e é isso que eu procurei a vida inteira. Mentira, ela só procurou porque
ela se decepcionou com alguma coisa. Então, o homem que tem a tendência à corrupção, ele vê na fragilidade humana um modo de poder corromper aquelas pessoas também. Então, o ser humano, ele cria as ideias. Olha, todo mundo gosta que eu falo de Agnachete, né? Então eu vou elaborar algumas camisas, eu vou elaborar alguns pingentes, só que eu não vou dar nada de graça para ninguém, eu vou vender. E as pessoas compram. Porque as pessoas, elas podem ser ruins, como também podem ser boas, mas elas têm os momentos de fragilidade. E aquele momento de fragilidade que é perigoso. Então o meu conselho para você, Sandra não, desculpa, Vera, o meu conselho para você, Vera, é Vera Cassandra, né? Eu escolhi que sou Sandra, Vera Cassandra. O meu conselho para você, Vera, e para todas as pessoas que vão me ouvir, é que não procure respostas perante homem nenhum. Tira um momento da sua vida, fica sozinha, sabe? Pega o carro, vai pegar a estrada, vai olhar a paisagem, espera os fluxos da existência te dar uma situação inspirativa. Use aquela inspiração para poder perguntar para você aquilo que só você terá a resposta. E você vai ser a mulher e as pessoas mais felizes, né? Pelo menos por alguns momentos de felicidade, você vai encontrar nesses momentos de felicidade que nós humanos infelizmente temos, né? Só momentos de felicidade, ninguém é feliz completo. As respostas que você realmente precisava ouvir, não de outra pessoa, mas de você mesmo, beleza? Agora a Luísa Almeida. A Luísa tá assim: Carlos, não vou ler não, vou só interpretar o que ela disse aqui. Me dá só um minuto aí, gente, só para mim ler com os olhos, espera aí. Tá. A Luísa Almeida, ela diz o seguinte: ela fala que ouviu eu dizer em um áudio que irei publicar o meu livro, né, de 405 páginas, ela até colocou aqui 405 páginas, e ela diz assim que quando eu fizer o evento em São Paulo, ela quer ser a primeira da fila para receber o livro autografado. E ela se sente muito honrada e feliz de saber que uma obra de grande valor será dada de graça e não será cobrada. Aí ela vem perguntando aqui por que as pessoas, né, não entram em contato comigo para poder sugerir que eu faça palestras, por que eu nunca fui convidado para realizar palestras e não existe nenhum vídeo meu no YouTube eu realizando palestras como ela escreveu aqui, como de muitos picaretas. Ela deu o nome aqui de 4 pessoas aqui que eu não vou mencionar. Bom, Luísa, é o seguinte, primeiro, quando a gente recebe algo de graça, é a nossa obrigação dar de graça. Entendeu? Se fosse para eu pagar para poder viajar de forma interplanetária, o dinheiro meu aqui não pagaria. Não pagaria. Então as informações que eles me deram e dão e continuarão dando, eu resumo as informações que são para mim e compartilho com quem quer ouvir. Então eu tive a ideia, eu gravei vários áudios que não vieram a público, né? E passei para uma professora da língua portuguesa. Ela quem escreveu o livro para mim, o nome dela vai estar lá nas considerações. E todo fim de tarde que ela escrevia algumas páginas, ela mandava para mim no meu e-mail, eu lia e eu ficava de boca aberta. Como é que ela conseguia colocar aquelas informações que eu passava
criando uma visão que realmente aconteceu em cima do meu argumento. Eu fiquei assim apaixonado e aquilo ali me deu muito mais vontade. Eu gostaria que o livro tivesse 1000 páginas, em referência aos 1000 céus, né? Mas seria um livro muito grande, né? Muito grosso também. E aí, depois que ela escreveu o livro, ela falou comigo assim: Carlos, eu posso dizer que eu sou a primeira leitora, porque eu que escrevi e corrigi. E ela, inclusive, passou por um reitor de uma universidade, que é um expert em português também. Ele leu, ficou horrorizado e admirado com a minha história de vida, né? E a minha história perante, né, todos os homens e mulheres do espaço. E ela disse assim: o senhor, Carlos, vai fazer fortuna com esse livro. E ela estava na sala do meu apartamento, né? E ela me cobrou, na verdade, foi 35 mil reais na época, para escrever. E eu dei uma entrada, né, de 15 mil para ela começar a escrever meu livro. E quando ela concluiu, eu passei os outros 20 para ela. Isso foi no comecinho de 2018. E ela falou assim que durante a citação da minha história, ela ficou totalmente convencida da veracidade da existência desses homens e mulheres do espaço. E ela disse assim que se um dia algum cineasta quisesse publicar através de filme ou fazer uma série desse livro, seria uma série de grande sucesso e de ensinamentos que a humanidade precisaria ter. E lá na sala de casa, né, do meu apartamento, ela falou que eu ia fazer muito dinheiro com a venda desse livro, porque era uma obra-prima. E eu falei com ela assim: olha, esse livro não será vendido. Eu irei publicar, né, 100 mil cópias, irei fazer eventos em 3 cidades, irei locar, né, o espaço nos maiores shoppings dessas cidades, dessas capitais, né? E vou nesse evento dar de graça o livro. Ela ficou horrorizada. Ela falou: caramba, o senhor me paga 35 mil para escrever o seu livro. Para dar de graça, o senhor vai pagar ainda mais um horror, porque a qualidade que o senhor quer da capa e das páginas e da tintura, né, que vai na escrita é muito caro. Então ela tem conhecimento, né? Tanto é que ela é pioneira nessa área. Que, na verdade, ela é uma professora, mas também é uma escritora, né? Não vou falar o nome dela aqui não, mas vai estar nas considerações do livro. E ela me perguntou, entendeu, Luísa? Ela me perguntou por que eu ia dar de graça. Eu falei: olha, o que a gente ganha de graça, a gente compartilha de graça, a gente não cobra. E o olho dela foi e encheu de água. Ela não chorou por fora, mas o olho dela lacrimejou. Mas eu tenho certeza que quando ela desceu pelo elevador e foi até o táxi que aguardava ela, ela chorou quando ela chegou em casa. Porque essa palavra, de alguma forma, comoveu ela. E quando ela me perguntou por que eu daria de graça, eu falei: porque eu recebi de graça todas essas informações. E ela disse assim: depois do lançamento desse livro, você sabe que a sua agenda vai ficar cheia, porque várias pessoas vão querer que você faça palestras, né? Eu falei: não. Mas por que não? Eu falei: porque palestras geralmente são cobradas. Eu não aceito receber nada de ninguém e não aceito que evento nenhum seja por interesse financeiro, para que eu ali, através do meu discurso, do retrato da minha experiência, eu venha encher o bolso, né, dos responsáveis pelo evento. Aí ela ficou me olhando assim, e aquilo impactou muito ela. Entendeu, Luísa? Aquilo impactou ela demais. Então, Luísa,
No passado, em 2016, muitas pessoas se aproximaram de mim. Inclusive foi até uma mulher, né, do Rio Grande do Sul, uma outra do Mato Grosso, uma outra de Recife, me convidando para poder realizar palestras. Eu perguntei como se daria isso. Ela falou: olha, eu vou fazer a locação de uma sala de eventos em um hotel. Tem pessoas muito boas que querem te conhecer. Quando ela diz pessoas muito boas, é pessoa que tem cascalho, né? E aí eu quero combinar com você para cobrar R$ 400 por entrada. E eu estava numa videochamada com ela, né? Eu falei com ela assim: de jeito nenhum. Ela falou: como assim, Carlos? A cada ingresso vendido, você vai ganhar R$ 150. E a princípio, pelo grupo que eu tenho, já 710 pessoas vai querer ir. Então pega 710 pessoas vezes R$ 150. Fora isso, né, eu fechando essa sala de conferência no hotel, vai trazer uma extensão para que você hospede no mesmo hotel. Foi isso que ela disse para mim. Eu falei que não aceitava. Aí ela me chamou de louco e desligou a videochamada na minha cara e digitou assim: hoje você está rejeitando o dinheiro, mas amanhã você vai se arrepender. E aí, outras e outras e outras e outras pessoas entraram em contato comigo. Mas por que que eu nunca participei de uma palestra? Porque as pessoas que me convidaram, elas quiseram cobrar para que alguém fosse me assistir. Então vamos lá. Eu sei que tem mais pessoas que gostam de mim do que aquelas que não gostam. Até aquelas que não gostam, venderia até o carro para poder ir numa palestra minha, né? Então vamos lá, só para você ter uma ideia. Imagine essas pessoas que gostam de mim, como o Pedro, a Vera, até mesmo você, Luísa, né? A Jéssica, o Samuel, o Carlos e o Sérgio. E outras pessoas mais. Se há um anúncio como esse, a pessoa até pega do cheque especial para poder comprar o ingresso porque quer me conhecer, porque as pessoas, elas veem sinceridade não só nas minhas palavras, mas é porque aquilo que eu tenho para falar eu falo e assumo qualquer consequência. E da maneira que eu falo dos homens e mulheres do espaço, Luísa, nenhum calhorda falou até hoje. E aqueles que falam ainda mentem, porque não tem contato coisíssima nenhuma, nunca teve, né? Toma chá de cogumelo, fuma um belo cigarro de maconha e fica viajando na maionese. Tá entendendo? Alguns, entre os famosos contactados, faz uso até de cocaína. Aí a cocaína combinado com a maconha, né, vai trazer um processo alucinógeno para a pessoa vai acreditar que ela é um contactado. Então ela precisa se drogar. E para se drogar ela precisa de dinheiro. Então ela vai vender palestras, ela vai vender livros, ela vai vender argumentos furados, porque ela sabe que ela já captou os inocentes, como eu falei para a Vera, estou falando para você, Luiz. Então, por isso que eu não participei de nenhuma palestra. Por quê? Porque as pessoas que gostam de mim pegaria cheque especial, outras deixaria de pagar uma conta, outros brigaria com a esposa ou a esposa brigaria com o marido só para ir assistir minha palestra, deixaria de dar uma roupa para o filho para assistir minha palestra, deixaria de pagar uma dívida para assistir minha palestra, e isso é injusto e indigno. Então eu não posso promover o endividamento de alguém para trazer uma prosperidade momentânea para pessoas que não estão
interessadas no que eu vou falar, mas interessadas em quantas pessoas vão participar da palestra. Tá entendendo? Então eu já dei um fora numa multidão de gente que quis que a palestra fosse paga. Teve um que falou, não, a gente cobra R$ 50 e será um final de semana inteiro. No caso, o cara queria... Eu não lembro se foi um feriado de quinta-feira que emendou a sexta. Foi em 2017. Isso mesmo. Foi um feriado de quinta para sexta. Ele queria promover esse encontro e, segundo ele, né, ele já tinha ligado para uma gráfica aí para poder fazer os convites, né? Mais de 40 mil pessoas estavam predispostas a pagar para assistir quinta, sexta, sábado e domingo num congresso, as minhas palestras lá em São Paulo. Ó, pra você ver. E ele falou assim, não, a gente vai cobrar só R$ 50 pelo ingresso. Eu falei, de jeito nenhum. Aí ele me xingou de tudo quanto é nome. Você é um trouxa. Você é isso, você é aquilo outro. Você é um babaca. Né? Então, a minha resposta, Luiz, é essa. É porque eu não aceito que cobre nada de ninguém para poder alguém ouvir aquilo que eu tenho falado e aquilo que eu vou continuar falando, entendeu? O dia que aparecer um santo e falar assim, Carlos, eu sou dono de um hotel, eu quero que você realize a palestra no hotel, eu não vou cobrar ninguém para assistir a palestra, mas eu vou limitar a quantidade de pessoas, mas eu quero você palestrando e de graça. Eu vou para o hotel, pago a minha hospedagem e lá na hora, quando eu me apresentar, eu pergunto se alguém pagou. Se alguém levantar a mão e mostrar algo que pagou, eu largo o microfone na hora e saio. Porque aquilo que eu recebi de graça, eu tenho que passar de graça. Entendeu? Então, Luísa, essas pessoas aí, principalmente, né, a ufologia espiritualista, ela não me convida para fazer palestra, porque eu vou eu nem vou saber falar a palavra certa, desmistificar isso, desmistificar toda a oratória que a pessoa fez na vida. Um exemplo, um grande espiritualista, ufologista, tem lá o público dele. Aí ele me convida de graça para poder contar o meu testemunho. Eu vou falar abertamente, a questão espiritual não existe, isso é balela. O cara vai ficar nervoso. Por quê? Eu vou desconstruir o que o cara levou anos para construir na cabeça dos outros, que são inocentes, entendeu? Então, medo dos grupos da ufologia, né, hoje no Brasil, de me convidar para palestra, porque em hangouts eu não participo e minha palavra é lei, e ponto final. Eles não me convidam, ou os seus conhecidos não me convidam, porque eu vou contra tudo aquilo que eles falam. Contra os livros que eles vendem, eu vou contra os produtos que eles vendem, eu vou contra os cursos que eles vendem. Por quê? Porque tudo isso é uma palhaçada. Você precisar de curso para ser uma pessoa consciente, pensa comigo, gente. Você precisar de um produto para adquirir sua cura, nem os medicamentos que são à base de drogas, né? Eles curam alguém, ele só vai remediar, né, a dor da pessoa. Não é verdade? Porque é a base de droga. O nosso organismo, ele repudia corpo estranho. Então a pessoa, ela vai ter a falsa sensação de que foi curada, mas não foi. Por que que a medicina não procura elementos da natureza e converte os elementos da natureza e apresenta como uma saúde definitiva para as pessoas? Porque não é o interesse de nenhuma indústria farmacêutica. Então, da mesma forma, eu levo para esse lado, entendeu, Luísa? Então, o dia que aparecer um santo, né, que falasse, Carlos, eu sou empresário,
eu sou um homem rico ou milionário, eu tenho um espaço maravilhoso, eu que aluguei esse espaço, se eu não tiver, eu aluguei esse espaço porque eu quero a sua presença ali para você fazer a sua palestra de graça. E se realmente ninguém pagar nada, eu falo. Se eu perguntar para aquelas 10 pessoas que vão na palestra, ou aquela uma pessoa que foi na palestra, se é, ela pagou alguma coisa, e ela falar que pagou, eu largo o microfone e saio. Se ela provar para mim que pagou, entendeu? Com comprovante e tudo. Agora, se a pessoa falar assim, não, Carlos, a gente não pagou nada, é de graça, é 0,800,